É o programa Bíblia no meu dia a dia, com mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos colocar diante da sua palavra, da palavra de Deus. Por quê? Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos a palavra, é Deus que fala conosco. Então, nesse momento exato, onde nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico, né? Deus quer falar conosco, agora, no hoje. E essa palavra, essa voz de Deus, ela vai dando ritmo, passo para o nosso caminho de fé, para a nossa experiência humana, nossos relacionamentos, tudo o que nós precisamos. Na nossa liderança, é assim que Deus vai fazendo com que nós experimentemos da graça, da providência, da bênção dele na nossa vida. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine e nos conduza no estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, também o seu caderno, anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 31 a 35. 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 31 a 35. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Naquele dia, os filisteus foram perseguidos desde Macmas até Ailon e as tropas estavam exaustas. Lançaram-se então sobre os despojos e tomaram as ovelhas, os bois e os bezerros, degolando-os sobre a terra mesmo e comendo com o sangue. Deram uma notícia a Saul: eis que as tropas pecam contra o Senhor, comendo com sangue. Então ele disse: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E acrescentou: espalhai-vos em meio ao povo e dizei-lhes que cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha para imolar aqui. Assim poderão comer sem pecar contra Deus, comendo com o sangue. Naquela noite, todos trouxeram o que tinham em suas mãos e degolaram naquele lugar. Saul edificou um altar ao Senhor. Foi este o primeiro altar que levantou. Vejamos bem, agora que Saul vai levantar um altar ao Senhor, né? É a primeira vez que ele faz um altar para adorar a Deus, né? A oferecer sacrifício da maneira correta, mas tudo indica aqui no texto bíblico que já é tarde, as escolhas não foram bem feitas e a própria atitude de Saul, ela não vai ser bem acolhida. Vamos lá, veja, a intensidade da batalha, da guerra, né, e o jejum forçado que Saul impôs sobre o povo, deixa o povo exausto. Então aquele povo está exausto, sem força, sem energia, com fome, não é? E não era uma ação espiritual, era uma ação humana, era uma realidade meramente de imposição humana. E o que acontece? Uma violação da Torá. Eles começam a comer carne diante dessa reação que eles têm com sangue, o que era proibido pela lei, né, estabelecida por Moisés. Então a reação do povo vai revelar exatamente a falência espiritual e moral de Saul. Por quê? A ordem que ele deu conduziu e levou o povo ao pecado. Se ele não tivesse imposto aquela ordem, aquela ameaça de maldição, o povo não havia pecado, né? E o que acontece? Quando ele acusa o povo, vocês pecaram, vocês violaram a lei, não é? Ele aponta ali para aquela realidade, sim, verdade, o povo violou a aliança, aquilo que tinha sido estabelecido por Moisés. Porém, acontece algo aqui, ele reconhece o erro do povo, mas ele omite a sua própria culpa. Ele não se vê, né, como causador indireto daquele pecado. O povo estava sem discernimento, o povo estava num estado de um transtorno já ali, problemático diante da ausência do alimento, diante da intensidade da guerra,
porque ali entra o psicológico, entra o espiritual, entra o físico, né? Mas ele aponta o erro do povo, mas ele não reconhece o seu erro, ele não reconhece que ele foi o causador indireto daquela falha cometida pelo povo de Deus. Então, tardiamente ele vai construir esse altar, mas ele já havia desobedecido a Deus gravemente, né? Então ele não tem um gesto de reconciliação, mas ele até tem, na verdade, né, um gesto de reconciliação. Quando ele oferta ali o sacrifício, junto com todo o povo, é para a reconciliação. Mas Deus está ali em silêncio, não aprovando. Então, é importante que nós percebamos coisas aqui, elementos que falam conosco hoje. A desobediência, ela causa uma desordem espiritual. A autoridade mal exercida, ela produz escândalo, confusão, pecado coletivo. É o que nós estamos vendo aqui. Saul exerce mal a sua autoridade. Saul toma para si uma guerra que era de Deus e ele a faz como vingança pessoal. Ele impõe um jejum, né? Não tem discernimento, toma na guerra. Como é que vai jejuar? As energias são muito consumidas. O povo vai ficar fragilizado. Não tem discernimento. E aí nós vamos perceber exatamente como que a desobediência, ela gera uma desordem espiritual e como uma liderança mal exercida, ela gera escândalo, confusão, pecado coletivo. É o que está explícito aqui no texto que nós acabamos de ler e estamos meditando. Depois, a necessidade de reparar o pecado com um culto autêntico, com uma adoração autêntica. Só que isso não exime a responsabilidade do líder. Saul não está reconhecendo a sua responsabilidade pessoal, ele só está acusando o povo. Ele não reconhece que ele errou, ele não reconhece que ele espiritualmente está enfraquecido, também moralmente, e a atitude do povo ali, a perda de controle do povo mostra exatamente a perda de controle do líder. E aí a gente vai exatamente perceber isso. Não há uma contrição no coração de Saul pelo seu erro cometido, mas há uma acusação somente do erro do povo. Depois, a liderança espiritual sem intimidade com Deus, ela é muito perigosa. É o que nós vamos ver explícito na vida de Saul. Ele é um rei que tenta remediar os efeitos do pecado cometido pelo seu povo, sem atacar as causas. Quais foram as causas daquele pecado? Né? A falta de escuta de Saul, a falta de obediência de Saul, a falta de discernimento espiritual. Ele não passa pelo coração de Deus. Ele quer resolver um problema, oferecendo sacrifício, remediando com o sacrifício o pecado do povo. Agora, sim, nós vamos oferecer o sacrifício para Deus, vocês vão comer a carne sem sangue, então está tudo resolvido. Espera aí. Ele vai atacar ali, vai tentar remediar o pecado do povo, sem atacar a causa do pecado, a sua falta de escuta, de obediência e de discernimento. Então, uma liderança espiritual sem intimidade com Deus é perigosíssima. Ela pode levar um povo inteiro ao pecado, ao erro, a viver um estado espiritual e moral totalmente corrompido. E é o que a gente vê aqui na liderança de Saul. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós podemos colher como mensagem de Deus? É preciso vigiar e orar para que não caiamos nas ciladas da carne, das paixões carnais. Somente numa vida espiritual constante e crescente conseguiremos nos enxergar, fazermos cotidianamente nosso exame de consciência para então reconhecermos nossos pecados, confessá-los e experimentarmos o perdão de Deus. Dessa forma, caminharemos na escuta atenta da voz de Deus
na obediência às suas direções, em sua palavra, e tendo um discernimento prático aperfeiçoado. Tudo que faltou para Saul, né? Porque ele era um líder que não tinha uma vida espiritual num nível que o levasse a reconhecer primeiro o seu pecado. Eu fui o causador indireto do pecado do meu povo. Então ele não consegue reconhecer, ele não se arrepende, ele não pede perdão, ele faz o sacrifício pelos outros, mas ele não se vê, ele não se enxerga. E a vida espiritual nos dá essa oportunidade de reconhecer o nosso pecado, de pedir perdão, de recomeçar, de retomar, de viver uma vida espiritual constante e crescente. E dessa forma, a gente só pode avançar no discernimento, na obediência, na visão espiritual, na capacidade, né, da obediência que tanto é necessária na nossa vida. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós vemos um rei Saul comprometido na sua vida espiritual e moral, comprometendo os seus liderados, o seu próprio povo, e levando-os até mesmo ao pecado, sem reconhecer. Isso indica, Senhor Deus, a dificuldade com que ele liderava, porque não tinha uma vida espiritual autêntica e firmada no Senhor. E com isso, incapaz de obedecer, incapaz de ter discernimento, incapaz de viver a escuta que é necessária para um líder levar o seu povo até a vontade estabelecida de Deus. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com os meus irmãos, mas que nós vivamos uma fé cada vez mais fervorosa, pautada na caridade, no amor, mas também uma vida cada vez mais espiritualmente crescente, constante, determinada, para que a abertura que essa vida espiritual nos dará, nós consigamos, Senhor Deus, viver atentos à sua voz, obedientes à sua palavra e cheios do discernimento prático na nossa vida, aperfeiçoado pela força da oração. Amém. É exatamente isso. Reza, vigia, caminhe com o Senhor e você verá que Ele vai iluminar os seus passos e te capacitará a obedecer. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.